noite, Zé, tudo bem? Tudo bom, Peroni? Estou tranquilo. Obrigado por... Muito bem, obrigado por me convidar para participar contigo dessa live hoje. E sabe que eu estava tocando agora, Zé, uma música, e você vai lembrar. Eu estava tocando Flor do Sul, do Júlio Saldanha. Júlio Saldanha. Você lembra? E eu vou te dizer onde é que você me mostrou essa música. Nós estávamos indo para Iraí, no Festival da Pesca do Dourado, com o teu ônibus, e você disse, olha, tem uma música aqui boa aqui, eu ouvi o cara cantando, o Júlio Saldanha, isso faz muitos anos, né? Muitos anos. E eu ouvi ele cantando e disse, puxa, esse cara é muito bom, eu não conhecia. Nós voltamos de lá, eu procurei o Cidadão, ainda ele não tinha as músicas na internet, também eu acho que nem a internet não estava tanto assim, né? E liguei para ele, achei ele lá perto de Santa Maria, liguei para uma rádio de Santa Maria, consegui achar ele. Eu disse, mas ô, Vivente, onde é que anda as tuas músicas? Aí ele me mandou, lembro que eu te dei os CDs dele também, que ficam para nós aí, né? Muito bom. Muito bom. Ô, Zé, me diz uma coisa, como é que eu posso te chamar? Radialista, advogado, humorista ou político? Desde que eu saiba que é para mim, pode me chamar de qualquer coisa. Meu pai dizia assim, se quiser chamar de Jesus, também dá, viu? Muito bom. Uma coisa, você já está... Se a gente lê aqui o teu currículo, né? Como tu disse, vai horas e horas, né? Mas você é irmão do Jorge, de uma família tradicional aqui de Encantado. Como é que você entrou na política, Zé? Bom, por onde eu trabalhava na cooperativa, era patrão do CTG, nós organizamos o primeiro rodeio estadual, crioulo estadual de Encantado. E aí o prefeito, na época, era o Adroaldo. Aí ele me convidou, eu fui o primeiro secretário da Agricultura do município de Encantado, quando Adroaldo era o prefeito. E aí nós fizemos o primeiro rodeio e ele sabia que eu era técnico em agropecuária e ele me convidou para ir para a prefeitura. Eu fiquei lá uns 2 meses, já queria voltar para a prefeitura, para a cooperativa de novo. Eu disse, pai, eu não consigo, é ruim de lidar com o velho, eu disse, não, aí me ensinaram. Aí eu aprendi do jeito de lidar com ele na época e, enfim, aí ficamos... Depois, em função disso, eu concorri a vereador, né, CTG e rodeios e rádio, já fazia programa na rádio também, então fiquei um pouco conhecido. E aí eu concorri, então, a vereador no primeiro mandato e nós... Vamos ver aqui quando é que eu fui vereador, que tem umas... Deixa que eu acho que foi em 82, vereador de 89 a 92. 89 a 92. Aí eu fui secretário da Agricultura em 88 e 89, 97 a 2002. Aqui era com o Paulo e o Beto, 97 a 2002. Em que partido você estava quando você estava quando foi para vereador? Para vereador estava no MDB. Isso. Aí eu fiquei vereador independente porque nós não tínhamos uma boa, vamos dizer assim, um entrosamento com a administração, enfim. Aí fundamos o PTB. E aí, a partir daí eu sempre fiquei no PTB e acabei, depois, ainda sendo vice-prefeito. Pois é. Mas antes... Pois não, pode falar. Não, e aí essa trajetória, claro que depois de Nova Brécia, por exemplo, em 82 eu ganhei o concurso da Nova Brécia, Festival da Mentira. Né? Uhum. E depois eu ganhei o 7º festival de novo. E aí começaram a vir os convites para mim na rádio, fazer o convite para o festival. Conta uma, conta duas, mas quem conta uma, conta duas, conta 20, conta 30.
E aí eu fui incrementando, né? E aí eu fiz o show sem piadas, né? Então eu contava, tem 100 piadas no show, né? E através dos shows, praticamente, eu fiz mais de 500 shows, né? Puxa vida. E praticamente a minha faculdade, eu fazia o primeiro semestre e o último mês, né, que era a safra no final de ano, eu pagava todas as mensalidades em atraso. Aí, como eu estudava todas as matérias, eu comecei a faculdade de Direito com 44 anos. E naquele ano o vestibular foi para 6 anos. Aí eu fazia todas as matérias, né? E a minha filha, Gabriela, fazia 2 ou 3. Aí quando eu me formei, ela fazia todas e o Lucas fazia 2 ou 3. E aí, então, nós concluímos assim a faculdade. Até a gente brinca que eu passei no concurso da ordem, né? Eu passei na primeira tentativa, a filha na segunda, e o Lucas melhorou, ganhou de nós 2, porque antes dele se formar, ele fez e passou. Então a gente faz essa brincadeira entre nós aqui. Mas eu me lembro muito bem quando você passou no exame de ordem. Depois, acho que foi feito, se eu não me engano, eu fui numa festa ali na Casa de Pedro, alguma coisa parecida. Mas foi até interessante, porque eu, particularmente, eu não acreditava que eu ia passar na primeira. Acontece o seguinte, que eu me concentrei, né, Perondi, eu estava com 50 anos, me formei com 50 anos. Pô, eu tenho que me concentrar. E aí eu estudava, fazia os simulados, o computador, eu estudava bastante, bem quietinho eu estudava. Nós vamos fazer o treinamento lá em Bento, sabe, um cursinho para a primeira fase. Às vezes eu ia de ônibus, naquela época a gente podia beber, dirigir, às vezes na volta vinha dirigindo, né? Bom, e todo mundo me xingava que eu não prestava atenção. Eu fui o único que passou na primeira fase. Depois eu fiz um curso lá em Porto Alegre e passei na segunda. Até me lembro quando saiu o meu nome, uma colega minha disse, como é que tu foi passar no exame da ordem? Sim, mas eu estudei, tu nunca estudou, né? Tu ia para aula, tu só falava bobagem, mas eu ia para aula, né? Eu ia. Bom, e aí, a história depois eu fiz o mestrado em Direito, né? Eu fiz o mestrado em Santa Cruz e a última especialização, vamos dizer assim, eu fiz com a Faculdade de IRC da Bahia, juntamente com o Grande Oriente do Rio Grande do Sul, é um curso de filosofia, uma pós em filosofia. Então, tentei... eu tenho essa... Nós estamos falando, então, com um cara que é filósofo, advogado e também mentiroso, né? Mentiroso, fica quieto. Não, isso é verdade, né? Isso tudo é verdade. Para quem se criou como filho de colono, de agricultor, né? E depois eu e o Jorge fomos para o seminário, né? Pensa bem, eu e o Jorge de padre, Peroni. Um já era bispo crioulo, pelo movimento tradicionalista. Outro fato importante, eu acho que no teu currículo, e eu lembro disso, que eu estava lá, foi porque, acho que por minha insistência, convidamos o Júlio Saldanha para vir na inauguração do CTG novo aqui de Encantado, CTG de José Garibaldi. Você lembra? É verdade. Você lembra que você pegou o laço do Noeli, cortou ele, o Noeli ficou puto da cara? Lembra disso? Bah, louco da vida. Eu até hoje tenho um pedacinho de lembrança, que foi dado como lembrança, né? O laço do Noeli, o Paquini, uma porcaria, sabe? Estou devendo um laço para ele. Muito bem. Pois é, no CTG nós tivemos uma história também. Fui peão de invernada artística, depois fui patrão. Eu acho que a pessoa que mais teve tempo de patrão do CTG. Gastei muito tempo lá dentro, mas foi
muito bom o movimento, meus filhos cresceram, dançaram. Olha, eu era patrão, quando o CTG e o Anitta se separaram, eu era patrão voltei a ser patrão do CTG, e os meus 2 filhos dançavam no Anitta. Eu queria juntar os 2, sabe, de novo. Quando a Anitta ganhou o primeiro regional, eles não tinham, ao abrir as portas do CTG, eles comemoraram dentro do CTG. Então, nós tínhamos essa aproximação com o mundo tradicionalista. Então, a gente, eu acredito que a gente circula nesse meio aí. E aí, depois, então, eu estava formado, advogado, e numa manhã, uma noite, eu, o Jorge e o Beto Turati estavam vindo para Relvado. Pois é, mas o Boara não quer, o Éder não quer mais ir, não quer, porque o Éder ficou um final de semana como candidato de vice do Paulo, na primeira eleição que eu participei. E o Éder não queria, o Beto não queria, o Jorge achava que o Jonas, e eu estava sentado atrás da caminhonete, nós estávamos lá no interior de Relvado, né? Fizeram um porco ao Paraguai, o Jorge, tu vem cá que eu vou te ensinar como você faz daí, e eu sentado atrás da caminhonete, e eles comentando, eu disse, mas será que vou ter que eu entrar para ganhar essa eleição? Eles não falaram mais nada. Aí na terça-feira, o Jorge me chamou, Zé, vem aqui que eu tenho um processo muito bom. Eu cheguei no processo jurídico, cheguei lá, tinha o pessoal do PTB no escritório, senta aí, disse o vice-prefeito. E aí sábado foi para a convenção e acabei concorrendo, então, nós ganhamos a primeira eleição, eu e o Paulo, né? E aí começou uma nova trajetória. E como eu era contador de piada, humorista, né? O pessoal achava, você não vai trabalhar, não vai. E aí, e como dizia, né, que os vice antes liam jornal, aquela coisa, e eu me senti na obrigação. Mas ninguém precisava dizer para mim, olha, tu tem que trabalhar. Eu fui porque eu gostava, sabe? E aí a gente começou a fazer um trabalho aí na prefeitura, e acredito que o nosso trabalho, junto com o PTB, junto com o PP na época, né, o prefeito Paulo, eu acredito que acho que o PTB contribuiu muito com a administração municipal. Eu me lembro que o primeiro desafio que eu tive quando eu fui para Brasília foi para buscar os recursos para a cobertura das canchas do Parque João Batista Marquesi, né? Que a empresa era daqui de Encantado e não recebia, não tinha como receber, estava atrasado, obra, enfim. Daí eu comecei lá com o senador Sérgio Zambiase. Para quem não conhece o trabalho do Sérgio Zambiase como senador, às 6, 7 horas eu estava no gabinete, ia embora 8, 10 horas da noite. Trabalhava muito. Ele ia junto conosco nos ministérios, conseguiu aportar o recurso, o Zambiase. Então, e ali a gente eu comecei a entender o que eram aqueles corredores de Brasília, né? Então, aquele foi o primeiro. Aquele foi o primeiro. Depois, aí nós conseguimos eu vou te fazer um relato aqui daquilo que nós participamos diretamente. Posso fazer? Pode falar. Eu acho que a obra mais importante que nós fizemos aí foi aquela escola aqui do Mundo Encantado, perto do Parque João Batista Marquesi, né? E essa obra surgiu da inauguração do asfalto de 1 milhão, que nós conseguimos com o deputado Busato. Uma oportunidade, eu liguei para o deputado, deputado, eu preciso de 1 milhão para fazer uma obra de asfalto. 1 milhão, né, Zé? 1 milhão. Muito bem. Ele começou, né, por telefone. É que a equipe técnica tinha dimensionado para mais ou menos 1 milhão do trevo do Riz, que ia estar no Lambari, e voltava pela Severino Augusto Preto até a Júlio, né? Mas como demorou um pouquinho, o tempo, o recurso e tal, faltou um pedaço, nós fizemos até o pavilhão do Santo Antão. Aí, numa semana seguinte, ele me ligou. Zé, tu quer aquele 1 milhão, né? Eu disse, sim. Então, tu vem no dia tal que tu vai fazer um show para os vereadores, secretários e prefeitos. E aí eu disse, Paulo, deixa eu ir que eu vou... Paulo, não, Paulo, deixa eu vou, né?
E aí eu fiz o show lá no outro dia, o gabinete cheio de gente. Aí diz o deputado, Zé, tu chega, tu conversou demais ontem, tu tem 5 segundos. E ele me deu um envelope, tá, isso aqui você manda daqui, não fala nada para ninguém. Era 1 milhão. Quer dizer, então, que um show que eu mais cobrei foi 1 milhão. Fiz um show. E naquela inauguração daquele asfalto aí, eu chamei o deputado, tinha o Dirceu Franciscão, que hoje é o deputado estadual, o Busato, o doutor Sérgio, a Rose Motim, que era secretária de saúde, e a professora, que era diretora daquela escola dentro do parque. Disse, olha, aquele deputado... Eu disse, nós temos que tirar aquela escola aí dentro, nós temos uns terrenos aqui, ele chamou de Dirceu, a partir de agora tu vai para Encantado e vai trabalhar em cima disso. Aí conseguimos 3 milhões e 500 mil. Né? 1 milhão para aquele asfalto ali que eu acabei de falar, 250 mil para a estrada dos imigrantes e a rua Guerino Luca, que era do hospital até a Cozuelo. Né? Que lá foi do deputado Busato. A UTI de Encantado, nós fizemos uma reunião com os camilianos, a prefeitura e o corpo clínico. E eles pediram 800 mil para fazer o andar da UTI. Eu disse, vamos conseguir. Aí se olhamos e o Paulo disse, não, nós vamos conseguir. Aí no outro dia eu liguei para o Busato, olha, Busato, eu preciso de 1 milhão e 200 para a UTI. Se eu peço 800, você me dá 500. Como diz o cara, não podemos ser pobre e não pedir, né? Aí eu disse, eu preciso de 1 milhão e 200, assim a UTI. Aí ele me ligou, disse assim para mim, olha, eu falei com o Busato, ele tem condições agora para Encantado de 800 mil para... Era aquilo que nós queríamos. Aí nós conseguimos, o hospital já recebeu, já investiu os 800 mil. Aquela ponte de Jacarezinho, nós fomos numa reunião, estava o Luciano Moresco, secretário na época, o Beto Turati, e nós fomos lá para Jacarezinho numa reunião e dissemos, nós vamos desmanchar a ponte e vamos fazer uma nova. Não, porque ela tinha dado aquela enchente, entupiu tudo lá. E aí nós fomos para Brasília, foi 800 mil, e o senador Zambiase foi conosco nos ministérios lá, e conseguiu, junto com nós, fomos eu, o sargento Ferrablo, o capitão Ferrablo agora, né? E o Luciano Moresco, que conseguimos os 800 mil para a ponte de Jacarezinho, que lá foi conquista nossa também. Os 500 mil para aquela quadra do parque, o novo ginásio, aquela quadra, 500 mil foi do Busato. 500 mil nós conseguimos para as unidades da mecanizada, automatizada, para as compostagens, né, dos suínos. 285 mil melhoria de acesso às estradas do interior, quando o Busato foi secretário estadual da agricultura de obras. Aí veio as máquinas, nós fizemos aquele trabalho nas melhorias nas estradas do interior. Rede de energia elétrica dentro do parque, aquela instalação elétrica dentro do parque, 175 mil do gabinete do senador Zambiase. Uma moto niveladora, quando o Darley era do PTB, nós fomos lá e pedimos 470 mil. E ele cumpriu, disse, olha, eu fui lá e disse, deputado, embora tenha trocado de partido, mas eu não saí do município, o município continua precisando, deu uma risadinha lá e disse, não, pode cumprir, mandou uma moto niveladora. A infraestrutura do parque, 250 mil, do caminhódromo, nós conseguimos lá com a Manuela Dávila, com a equipe do Busato. Olha, tem a Manuela Dávila, eles tinham um contato entre eles, né? Ela disse, a Manuela Dávila, para Encantado, ela liberou 250 mil. 100 mil para a troca do telhado do ginásio de esporte do parque, João Batista Marquese, do Busato. 484 mil para um projeto das 61 casas do Programa de Subsídio de Habitação de Interesse Social, PSH. Nós que cuidamos, a secretária Valéria, e mais 2 milhões e 200 mil de construção de 44 casas no Vale dos Pinheiros. Fomos nós que cuidamos desse projeto. Né? E, às vezes,
Olha, e deixamos, quando nós saímos, 250 mil para investimento em infraestrutura, né, do Busato, e nós tínhamos encaminhado mais 7 milhões e 700 mil para as 110 casas aqui do Vale da Faterco. Que ali, o que nós fizemos, já? Foi uma coisa que também nós assumimos um pouco a dianteira aí, né? Como a gente tinha feito essas outras casas, a gente já tinha os contatos, né? Nós somos no Ministério da Agricultura, no Ministério da Secretaria do Patrimônio da União, e nós pedimos o retorno dessa área para o município. Quando eu fui secretário lá, primeiro secretário em 88, eu tenho uma assinatura aqui que nós pedimos aquela área de retorno para o município. E aí agora nós fomos lá com aquela história, eu levei meu ofício junto, olha aqui o interesse desde esse ano que a gente tá buscando. Então, o que nós conseguimos? A liberação para fazer um posto de saúde, que está construído ali na frente da escola, né? Nós conseguimos a liberação para fazer o parque de máquinas, que hoje já está construído. Conseguimos a liberação da área para fazer as incubadoras industriais, tem as empresas aí, e aí eles queriam um projeto mais social. Então, ali nós fizemos 110 lotes, os lotes já estão com matrículas individualizadas para fazer mais um projeto habitacional aí, para 110 famílias. O que na época teve ali uns senões, porque algumas pessoas achavam que ali não era o lugar para fazer vamos dizer assim, um projeto habitacional para as pessoas mais pobres e mais humildes. Então, tu quer que eu faça onde? Vai mais para longe, né, Perão? Diz, não, gente, olha aqui, ali as pessoas não precisam pegar ônibus para ir para o posto, tem o colégio, entendeu? E aí nós conversamos bastante. Olha, uma pessoa que sempre me deu força e foi o cabeção lá do Lago Azul, o Moreto, o César Moreto. E aí a gente sempre me ajudou muito nessa parte, e a Valéria também, toda a equipe da prefeitura, sabe, não quis dizer que eu fiz, não, a gente fez, participamos. Claro que a gente tomou um pouquinho a dianteira, nas reuniões ali, a gente fazia, eu participava, né, então, esses mais ou menos são alguns dos recursos que a gente trouxe, né, por exemplo, da Rota do Desenvolvimento, participei de muitas reuniões com o Conselho de Desenvolvimento, aquelas confusão com os proprietários, vira para cá e mexe para lá, e conseguimos. Então, depois o prefeito concluiu, né. No centenário... Oi. Só um pouquinho, Zé. Ainda a gente poderia falar aqui, Zé, da tua participação mais específica para que aquele trevo do Peteba saísse, porque tinha lá, não corta as árvores, não corta as árvores, uma coisa surreal, né? Tudo bem, eu não sou de maneira nenhuma contra o meio ambiente, sou muito a favor, mas árvore próximo de pista de rolamento é um perigo, não pode ter. Então, aí você foi lá, encarou, cortou e o trevo acabou saindo ali, né? Uma necessidade. Foi uma delas. Mas eu sei que foram várias, e eu até aqui em outras oportunidades, eu dizia o seguinte, o Zé Caldo trouxe um monte de emendas parlamentares que hoje, inclusive, estão sendo utilizadas e foram utilizadas por essa administração, e que muitas vezes se esquecem de mencionar, né? Se esquecem de dizer de onde veio, como veio e por que é que veio. Né? Porque a emenda, ela vem direcionada. Ela para algumas coisas, ela vem nesse sentido. Né? Mas a questão política, eu quero voltar um pouquinho, eu quero contar um pouquinho da história. Porque eu lembro uma vez alguns dissabores que vocês do PTB tiveram, tá? Tanto com o PP como o PMDB. Vou lá no primeiro. Você era secretário da Agricultura do Paulo. Isso lá em 2002, acho que foi isso, 2001, 2002. E você foi convidado a sair do PTB e entrar no PP. E você não quis. O que aconteceu contigo? Não, naquele período, o Jonas ficou presidente da Câmara com o apoio do MDB. Então, o pessoal achava que como o Jonas foi o Zé que ajudou, então não podiam fazer nada contra o vereador. Aí
me dispensaram como secretário. E aí eu estava na faculdade, fiquei bastante, uma dificuldade muito grande, sabe, nesse sentido. Mas eu fiquei na minha, fui trabalhar, e continuei. Quem é que levou para ti a tua demissão? Foi o prefeito? Não. Chefe de gabinete. Chefe de gabinete. Xandão? Sim. Foi ele? Eu lembro disso também. Depois, vocês tiveram, como você disse, né? Tiveram um retrocesso, aquela questão com o Beto, né? O PP depois fez chapa pura com o Sérgio, o vice era o Turati aqui, né? E depois vocês fizeram uma junção lá com o MDB, eu não lembro, na época do Baixinho. E aí vocês foram denominados como chupins. Você lembra disso também, né? Fomos. Só tem o seguinte, né, Peroni? O PTB é um partido fiel. O PTB é um partido fiel. O que, por exemplo, quando nós estávamos junto com o governo do Tarso, quando o deputado Busato foi secretário de obras, nós ficamos até o último dia junto, porque tem os outros partidos que na época começaram a sair para um lado, para o outro, e o PTB diz, não, nós temos um acordo para cumprir, nós prometemos que nós ia até o fim, e nós fomos até o fim. Essas histórias, assim, de chupim, essas coisas, o pessoal, claro que num momento, eles têm, vamos dizer assim, eles têm que culpar alguém, entendeu? Eles têm, por exemplo, quando nós ganhamos, eu e o Paulo ganhamos a primeira, entendeu? Porque o Baixinho, ele disse, o meu governo vai ser um governo sério, não vai ser de piada nem de mentira. Aí eu disse para ele depois de muito tempo, Baixinho, tu foi o cara que me fez mais trabalhar para me provar. E aí, né? E depois nessa última campanha, eu conheci o Baixinho de perto. O Baixinho é uma pessoa, uma alma, a família dele, são uma família assim querida, eles são sinceros, são humildes, né, mas eles têm eu tive o prazer de conhecer o Baixinho como pessoa, gostei muito, e que bom que isso proporcionou para que a gente não ficasse com uma ideia, sabe, porque a gente precisa ir melhorando o nosso conceito sobre nós mesmos e os outros, a gente sempre vai melhorando, né? E a gente não pode julgar porque o Perondi é do partido tal, ele não é uma boa pessoa, porque se ele é, entendeu? Eu acredito que tem gente boa em todos os partidos, inclusive no PP, nós ficamos 8 anos juntos, Perondi. A gente teve amizade com muitos do PP, então é uma amizade assim de irmãos, sabe? Então não fica mágoa de minha parte. Nós fizemos uma reunião, só que os partidos estão se reunindo, todo mundo já falou com todo mundo, né? Tu ia falar em política? Não sei se tu quer falar em política, senão eu vou falar no Festival da Mentira e coisa e tal. Eu só preciso de um tempinho antes da gente começar nessa outra parte. Aí depois, né, você estava sendo cotado para ser candidato a prefeito com apoio do PP. E aí houve aquele quiprocó todo. O que aconteceu lá? Conta pra gente o que na tua visão, aconteceu que degringolou. Tá. Vamos assim, ó. Naqueles o Paulo sempre dizia, olha, o Zé é meu candidato, né? Por mim, o Zé é candidato e tal. Mas o PP já estava trabalhando há mais tempo em outras possibilidades, né? Bom, quando eu perguntei para o Adroaldo, vem cá, velho, eu chamo ele de velho, vem cá, velho. Vem cá, porque né? Eu disse, me conta uma coisa, como é que eles chegaram em ti e falaram isso? Não, eu estava lá na granja do fulano de tal, estava o fulano esclarecendo, e aí o Marino chegou e disse, olha, Adroaldo, nós vamos dar a cabeça de chapa para ti, nós vamos botar o vice.
Aí o Adroaldo me falou que ele teria dito, olha, mas e o PTB? Não, o PTB, não, nós vamos junto ali, não. Aí no outro dia, parece que o pessoal do PP chamaram o Beto e o Jorge no gabinete. Olha, nós fechamos com o Adroaldo. Não, mas aí o Beto disse, por que não o Jonas? Mas é que ele já tinha fechado com o Adroaldo. Então, e aí deu essa confusão. Mas um tempo antes o pessoal falou, olha, Zé, ó, cuidado, Zé, que não é assim, não vai ser todo, papapá, tá? Então, eu tinha também essa preocupação de que não, ia acabar não sendo eu o candidato. Mas eu nunca tive assim, olha, Perondi, eu já fui vereador, fui 2 vezes mandato de vice, eu assumi a prefeitura muitas vezes. O Paulo saía, ia para Brasília, o Paulo, ele confiava em mim nesse sentido, né? Até porque eu nunca tinha desmerecido o apoio dele, nunca falhei com ele nesse sentido. Ah, vou botar o Zé aqui, o Zé vai fazer uma estripulia. Não, nisso aí não. Né? Inclusive, eu vi numa live que ele falou que ele sempre me deixou trabalhar, e claro, né, e só faltava ele me cortar, né? Porque eu acredito que nós do PTB nós fizemos muito, né? Nós ajudamos muito a administração, entendeu? Então, podar alguém que está trabalhando, a gente tinha nossas divergências aí com algumas ideias e posições, mas fomos tocando até o fim. Nós ficamos juntos, faltou 3 meses praticamente, aí um pouco antes da eleição, né, que aconteceu tudo aquilo comigo, e depois vem os arrependimentos, né, de todos. Nós fizemos uma reunião e eu fui bem claro e estou dizendo agora de novo, eu não guardo rancor de ninguém, não tenho raiva de ninguém, até porque é o seguinte, né, Perondi, se tu fica com gana de alguém, se tu fica magoado porque o Perondi vai me pagar, eu vou ficar mal. Então, eu me libertei de tudo isso, sabe? Eu consegui crescer nesse sentido, eu acredito, porque a política é assim, né? Tu entra pelos braços dos amigos. Vamos lá, Zé, vamos. E depois tu não quer mais sair por causa dos inimigos. Entendeu? Agora aqui, porque agora tu vai ver. Então eu consegui vencer isso aí. Eu disse assim, bom, eu já tenho uma família constituída, né? Eu tenho uma boa família, uns filhos espetaculares, né? Então eu não preciso, eu não tenho essa obrigação de querer ser prefeito, brigar por ser prefeito. Muitas vezes aí o Paulo lá dentro era só problema, PP, todos os dias problema, e aí eu disse, pai, pois é, né, Paulo, e saber que nós brigamos para entrar aqui, entendeu? Então, são as coisas assim que tu vai digerindo, tu vai dizendo, bom, já fiz minha parte, não fico magoado com ninguém. Na última eleição também, acho que tu vai falar da última eleição também, enfim, né, tu quer que a gente comente, mas não consigo, eu mentalizei e trabalhei comigo mesmo, né, aqui dentro de mim, dizer, bom, não, passou, não guardo rancor, não tenho, olha, nada. Viu, Zé? Justamente sobre a última eleição, às vezes as pessoas julgam e dizem assim, ó, viu, o Zé não conseguiu se eleger vereador, e aí queriam dar a cabeça para ele lá. São 2 eleições completamente diferentes, e eu gostaria que tu falasse também, porque você fez uma votação não aquela que estavam imaginando, né, para vereador, mas são 2 coisas bem distintas. E eu também gostaria que tu falasse sobre essa coligação PTB-PMDB, que perdeu para o Adroaldo Conzanti. Muito bem, então vamos voltar lá. Depois que o PP lá deu a cabeça para o Adroaldo, que depois disso aí, que aconteceu isso aqui em Cantar, não se duvida de mais nada. Todo mundo dizia que a política é dinâmica, né? E ali foi, então, deu para entender tudo, porque brigando de 20 anos, se fazendo, né? E aí se coligaram, deram a cabeça para o homem para não perder o poder. É ânsia pelo poder, que a minha
minha visão. Bom, nessa campanha, então, aí nós foi pensar, tá, vamos então de vice com o Baixinho. E o Jonas, mais uma vez, no sacrifício, sabe? Matinho, eu não quero, não vou, né? Não que ele... Mas tu conhece o Jonas, muita gente conhece o guri, fantástico, inteligente, capaz, é mais uma pessoa que não precisa ir lá dentro para viver da prefeitura, entendeu? O Jonas pode concorrer hoje a prefeito, a vice, ganhar, se não ganhar, ele vive igual, entendeu? Mas se ele for e concorrer, eu acho que Encantado tem muito a ganhar. Desde como vereador, como ele foi exemplo de vereador, né? Eu acho que no executivo também ele ia fazer um grande trabalho, porque eu também ia estar na orelhinha dele ali, né? Ajudando ele, com as opiniões e ideias. Mas aí é o seguinte, como é que o Adroaldo, candidato a prefeito, ia falar mal do PP? Porque ele já tinha o PP junto com ele, entendeu? Como é que ele ia falar mal do MDB, que ele foi do MDB, as pessoas mais antigas do partido, muitos votaram nele, entendeu? Muitos votaram nele. Tá? Então, com quem ele ia brigar? Não podia brigar com o PP nem com o MDB. PTB. E quem estava no PTB naquela época, que era o vice, era o Zé Calvo, e o Jonas era vereador. Então, o PTB foi, vamos dizer assim, lacrado, marcado, né, na paleta como se fosse os Calvi. E não é verdade. O PTB tem 458 filiados. Então, o PTB não é uma pessoa ou duas, é um partido. Né? Nós tivemos o Beto Turato como secretário, nós tivemos a Ana Paula Gotardi como secretária da Juventude, que ela fez, não teve a secretária da Juventude que fez tantos eventos como ela fez, entendeu? Então qual foi a deixa pro Adroaldo? Não, eu tenho que pisar em cima de alguém. Então pisou em cima do PTB. PTB, né, como eu falei, nós estávamos mais aí na vitrine porque nós tínhamos mandato. Bom, a minha eleição, eu não queria, vieram 2 vezes aqui em casa, vamos, porque tu tem que ir, aí pela lei tu pode ir, eu não tinha estrutura, porque os cabos eleitorais que eram do Jonas, que foram para outros candidatos, entendeu? E para mim não brigar com outros candidatos, para tirar os cabos, deixa lá. E foi uma campanha para mim que eu praticamente, por onde eu não participei, que eu ia no comício, ele dizia, a administração está assim, o que está de bom é do PTB, entendeu? Então eu não tinha cabeça, eu não estava psicologicamente preparado, eu não queria, as últimas 2 semanas praticamente eu não saí de casa, então foi e por outro lado, onde eles sabiam que tinha voto, eles iam me tirando. Não, o Zé já está eleito, dá voto para mim, então isso também foi uma coisa que aconteceu desse jeito, mas tudo está escrito, Peronde. Olha, uma coisa acontece como aquele lá de cima, ele nos orienta, parece que se não é para acontecer, se não é para ser, não é. Com isso, depois que eu perdi a eleição, eu fui para o Busato, olha só, Busato, de novo, eu não sei, ele tem um carinho por nós, sabe? Uma ligação. Então, assim, ele me convidou, eu fui junto com o Jonas, tio, tem uma empresa aqui que precisa cobrar uma conta lá da Prefeitura de Canoas, mas não sabe se é da associação, se é da fundação, se é da GAMP ou se é da Prefeitura. Eu disse, bom, só tem uma pessoa que pode nos ajudar, que era o chefe de gabinete do Busato, que é o Germano, que trabalhava com ele em Brasília. Aí eu cheguei, estava numa antessala lá, e aí o Busato chegou, Zé, Jonathan, e entrou para dentro da sala. Aí, uns 15 minutos depois ele saiu. Aí ele olhou para mim e disse, Zé, vem cá. Entra aí, fecha a porta, senta aí. Dizia, olha aí, pessoal, a gente está procurando para ser diretor lá da Grampal, do consórcio metropolitano, o Zé nós conhecemos, de confiança, Aí ele disse, o que é o cara estar na hora certa, no lugar certo? Daí eu fui convidado, fiquei 1 ano
como diretor do consórcio lá da Grande Porto Alegre. É um consórcio de 14 municípios, 30% da economia, do PIB do Estado. Então, ali me deu mais suporte, sabe? Eu aprendi muito aí. E daí, no segundo ano, o prefeito que assumiu queria que eu continuasse, porque eu tinha um histórico de lá, enfim. Daí eu passei para ser diretor administrativo financeiro. Aí trocou o prefeito, que ela troca cada ano, trocou o prefeito, e aí o Busato disse, não, vem para casa. Aí o Busato me deu um cargo lá na prefeitura de Canoas, eu sou, olha só, agora deixa eu estufar o peito, assessor superior. Como é que o cara vai, né? Aí eu trabalho lá com ele, eu cuido dos projetos estratégicos, de todas as obras, reforma, projetos da segurança, de obras, então eu acompanho. Zé, como é que está aquela obra? Então eu tenho que informar, entendeu? Então eu cuido dessa parte para eles aí. E hoje eu estou em Canoas, então, tu vê, então, as coisas foram acontecendo sem um atropelo de minha parte, sabe? E por isso que eu sempre digo para mim, vamos com calma, vamos, né? E tudo vai se resolver. Então, e agora... Tu disse aí, ó, tu disse antes que o pessoal já está se encontrando, que já estão conversando. O que é que tu sabe que nós não sabemos? Conta para nós. Eu sei cada coisa. Não, assim, deixa eu te dizer que os partidos aí da última coligação, houve um entendimento de a gente começar a conversar. Então, PTB, MDB, PDT, PSD, e depois agora, as últimas reuniões, veio o PT junto. O que nós entendemos, assim, ó, de nós fazer, esses 5 partidos, fazer uma frente, uma espécie de uma terceira via. E ainda tem o seguinte, porque Encantado sempre acaba polarizando, né? Nós temos ainda o Paulo, que é candidato, né? Tu sabe que o Paulo é candidato, né? O Paulo é candidato, e eu estou dizendo, e o Adroaldo também. Então, depois dessa eleição, essas 2 figuras importantes do nosso município, que marcaram época, que fizeram história, que tem vamos dizer assim, um poderio político, vamos dizer assim, provavelmente sejam as últimas eleições que eles concorram, né? Provavelmente, vai saber, né? Porque Deus queira que eles vivam 150 anos. Também, né? Viu? Como? Tem eleição de síndico, vai que um desses também vai, né? Tá bom, é isso aí. Então, assim, ó, nós, esses partidos, a gente está se reunindo e nós fizemos um bloco. Então, a ideia, nós temos candidatos para prefeito e vice nesse bloco, tá? Então, a gente está trabalhando nesse sentido. E vamos ver até onde nós, vamos dizer assim, a ideia de que se toma a decisão todo junto, no mínimo 1 ou 2 por partido, quando vai se conversar com mais alguém diferente desse bloco, né? E a gente vai todo mundo junto. Então, a princípio, nós estamos conversando nesse sentido. Então, quer dizer, vocês formaram um blocão aí. O MDB está junto, né? MDB? Sim, está junto. Tá junto? Sim. Aí PSB, PDT também? PDT, PTB, MDB, PDT, PSD e PT. São 5 partidos. Tá? Tu acha que o MDB vai conseguir segurar quando o Adroaldo disser assim para eles, olha, eu tenho isso. Será que eles conseguem segurar ou não? Eu acredito que, pelas nossas conversas, eu acho que a gente tem um entendimento. Agora, há também aquela possibilidade, que inclusive na live o prefeito falou, né, que começou na Câmara de Vereadores, a junção do MDB com o PP. Né? Então, eu acho que então, a dificuldade deles é convencer os eleitores, né, porque são 2 partidos antagônicos,
né? E que, para uma ânsia de poder, quem sabe eles façam está previsto, porque depois da última eleição não se fala, não tem mais regra nenhuma, entendeu? Não, eles já conseguiram unir a água e óleo, que seria o PP e o Adroaldo Conzatti, né? Agora, juntar PP e MDB, bom, aí seria algo fora do entendível, né? Não consigo ver. E vocês, então... Fora do entendível da tua parte, né? Da minha parte, né? Então você seria uma terceira via nesse caso aí, porque a gente já falou tanto em terceira via aqui em Encantado, e essa terceira via nunca conseguiu chegar. Nunca conseguiu. Nunca saiu do PP e o MDB, né? A não ser o Adroaldo, mas como eu sempre digo, o Adroaldo é uma exceção, porque ele é do MDB, na verdade, o coração dele é do MDB. Então, mas são possibilidades, né? Do que aconteceu na última, nada impede que eles tentem fazer isso, né? Então, as possibilidades existem todas. Você é candidato, Zé? Oi? Você é candidato? Não. Não é? Não. Olha, o Paulo também sempre diz, não sou candidato, mas depois ele é candidato. Eu só minto em Nova Brécia. Que bom. Eu tenho uma pergunta para ti que eu preciso fazer, até porque um editor aqui também tá me solicitando que esse vídeo aqui nosso, depois ele vai lá para o Facebook do jornal Força do Vale, né? E lá tem milhares de acessos, isso é muito bom. Um abraço a toda a equipe do Força do Vale. Isso. Um abraço a toda a equipe do Força do Vale. Tá. Uma questão sobre o asfalto, Zé. Lá na época que vocês iam fazer uma espécie de convênio com Porto Alegre, que cederia o asfalto, e me parece que não prosperou isso. Você lembra disso? Lembro. O que aconteceu? O Maurício de Zetrich, ele era da SMOV de Porto Alegre, secretário de obras de Porto Alegre. E ele disse, olha, se vocês quiserem, eu tenho uma usina de asfalto pronta, é só desmontar e levar para Encantado. E aí não conseguimos. Isso eu também sei, eu quero saber o que aconteceu. Houve um entendimento aí da administração que não era importante, não era necessário, e nós não teríamos condições de tocar a usina. Esse asfalto todo aí que o Adroaldo fez com muitas emendas e empréstimos aí que foram feitos, eles poderiam ter sido feitos antes com essa condição? Bom, antes olha, eu tenho algumas obras que o Adroaldo está fazendo, que nós ainda, quando o Paulo fez aquele pedido de licença por 3 meses, na primeira semana eu, o Beto Turato e o Jonas fomos para o Badesul. Fomos no Badesul e encaminhamos um pedido de financiamento para 2 milhões. E aí a administração conseguiu fazer projeto para em torno de 1.400.000. Aí tinha calçamento, o parque de máquinas, acho que era, né, nesse sentido aí, tubulações, enfim, galerias, e aí depois, no último mês do mandato, casualmente, quando eu assumi, deixei 10 dias para Sandra Viana, para ela assumir como prefeito, aí eu voltei nos últimos dias, como prefeito. Aí eu chamei o Adroaldo. Seu Adroaldo, tem uma verba assim, um projeto de financiamento para fazer calçamento e coisa. Se eu assinar o contrato, tu vai fazer as obras? Faço, dizer. Porque aí tinha um risco de, por exemplo, termina o mandato, pode ser que o banco, né, enfim, daí eu assinei na última semana, disse, Adroaldo, então agora está aqui assinado, vai fazer a obra aí para a nossa comunidade. E ele está fazendo, ele mudou um pouquinho as regras, acho que pegou um
um retorno a mais do munícipe, investir um pouquinho mais também do município, e está fazendo a obra, uma parte também, eu acho que foi 250 mil, foi para o pavilhão lá do Parque de Máquinas também, que nós conseguimos autorização lá do Ministério. Então, eu acho que essas obras, assim, esse do projeto aí do Badisul, eu acho que ele teve também, que está respingando na administração de agora, né? Então quer dizer que a gente estava certo quando dizia que algumas obras que estão sendo executadas a partir dessa administração do Adroaldo Conzatti, elas ainda são remanescentes da tua época, você que assinou. Sim, do nosso mandato. Do nosso mandato. Como é que você está avaliando? Vou te fazer uma pergunta, não sei se isso faz para político ou em plena pré-eleição. Como é que você avalia o governo do Adroaldo Conzatti? Olha, o Adroaldo ele tem um estilo de trabalho, né? Ele tem uma linha, uma conduta, ele é administrador, ninguém pode negar isso, que ele... Então, eu acredito o seguinte, olha, se tu fizer uma pesquisa hoje, eu acho que o governo dele tem uma boa margem de aceitação, positiva, né? Então, ele tem aquele trancão dele. Ele pode estar, por exemplo, o físico dele pode ser não pode mais jogar futebol, não pode mais jogar bocha, mas a cabeça dele anda muito ligeiro. Então, o assessor dele que quiser trabalhar e ajudar, tem muito a ganhar com ele, entendeu? Então, eu acredito que a administração dele, ela é um pouco diferente da nossa. Nós tivemos os pontos positivos, né? E ele é um pouquinho diferente. O Adroaldo é um pouquinho mais diferente. Ele quer tocar, ele cobra e faz a coisa andar. Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que ele sabe onde tem que melhorar. Eu acho que ele sabe os pontos da avaliação dele. Eu acredito que ele sabe aonde ele precisa melhorar. Não sei se vai conseguir melhorar até o final do ano, né? Mas eu acredito que daqui a pouco, não sei com quem ele vai se ele vai sozinho, com quem ele vai na próxima, né? Se ele pegar uma equipe que ajuda, não estou falando mal do funcionário público, eles estão... Eu acredito o seguinte, ó, os servidores, a quantidade de CCs, ela é proporcional à necessidade do bom atendimento para a população. Se tu conseguir fazer com 10 pessoas, tá bom. Agora, se tu precisar botar 20 ou 30, porque a prefeitura é uma prestadora de serviço. Entendeu? Eu vejo, então, assim, porque tem muita gente. Bom, se tem muita gente e tem uns que não fazem nada, aí sim pode criticar. Agora, se tem pouca gente que não faz o dia a dia render, então, tem esse equilíbrio. A necessidade e possibilidade. Então, Só uma coisa, por exemplo, você falou que tem alguns pontos, a educação seria um dos pontos, a ele, vamos dizer assim, que deixou-se a desejar um tanto aqui em Encantado, tem outros, porque ele faz obras, ele gosta da história de fazer obras, né, e parece que a perpetuação das obras dele é o que deixa ele mais tranquilo, né, numa administração. Mas eu estou vendo, por exemplo, assim, a relação com a Câmara totalmente desgastada, tem 2 vereadores que ele consegue conversar com mais tranquilidade, que é o Conzatinho, né, que ele colocou ele no política, e agora a Jaqueline. Os demais estão em confronto direto, o relacionamento dele é difícil. Olha, nós tivemos uma relação com a Câmara de Vereadores, você sabe que o nosso período também foi os vereadores nos massacraram, sabe? Os vereadores, então, eu acho que falta ali um interlocutor entre o Executivo e a Câmara de Vereadores. Isso por exemplo, lá na Prefeitura de Canoas tem uma pessoa que só trabalha com os vereadores. Ele trabalha no lado da minha sala, os vereadores passam tudo por mim ali, aquela confusão toda. Todo dia lá, vereador para cá e vereador para lá. Então, o Busato, como ele já foi do Legislativo também, ele dá uma importância muito grande para a Câmara de Vereadores. Então, eu acho que ali
falta um pouquinho de um elo de ligação entre um elo de ligação, pleonasmo, né? Um elo entre a prefeitura e a Câmara de Vereadores, né? Então, eu acho que eu acho que na educação é um setor muito difícil de trabalhar, é muita gente. Quando tiver muita gente, tem muitas opiniões. É mais complexo. É muito complexo. Se eu fosse prefeito hoje, e se eu pudesse dar um conselho para os próximos, eu faria uma eleição entre todos os professores para ver quem era para escolher o secretário de educação. E dentro do quadro, classificar, né, quem tem condições, que tem títulos, fazer uma pré-peneira de 20, 30, 40, 50, tem um monte de gente, tem um monte de professores capacitados para assumir. Então, eu acho que ali o grande problema é que o secretário ele tem que ter autonomia e me parece que essa dificuldade que tem alguns de trabalhar com o Adroaldo, ele é muito personalista, né? Ele faz valer aquilo que ele imagina administrativamente. Eu não sei se está errado, se está certo, mas isso acaba dando problemas, né? É assim, ó, quem é que manda é o prefeito. O secretário tem que se adaptar. O prefeito diz, olha, eu quero que você faça essa e essa obra. E a pessoa vai ter que fazer. Agora, prefeito, eu não consigo fazer isso, eu acho que se a gente fizer desse jeito, o que o senhor acha? Pegar ele num cantinho e dizer, ó, prefeito, assim, eu aprendi a lidar com ele. Prefeito, assim, 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 o que o senhor acha? Vamos fazer, dá para fazer? Tu acha que dá? Às vezes e quanto mais as pessoas vão crescendo e vão amadurecendo, eles vão entendendo que precisa mais dos outros. Eu acredito que se daqui um mandato ou dois, o Adroaldo está entendendo que... Mais maduro que o Adroaldo? Que isso? Não, mas pode ver que teve assessores dele que cresceram muito, trabalharam muito com ele. Sim. Mas, ó, Zé, nosso tempo já está chegando ao final aqui. Inclusive, deu uma parada aí na Câmara do Zé, né? Eu quero te agradecer, Zé. Vamos ver, tomara que tu consiga voltar até para a gente dizer um tchau aí, né? Mas faltou dizer que o Zé tem um programa na Encanto FM que é líder absoluto de audiência. Né? É um prazer aos domingos de manhã a gente ligar na Rádio Encanto e ouvir lá o Zé com as suas músicas, suas piadas, sua fala mansa, tranquila. Eu quero te agradecer, Zé. Nós já estamos chegando ao final. Um abraço grande, tá? Valeu, um abraço a todos aí. Obrigadão. Tudo de bom.